Isso aí, rapaziada, de volta aqui. Agora o canal tem nome. Tab. Você fala, pô, caralho, é Tab. Terapia, análise, break-even. Tab é uma brincadeira, né? Que eu contei pra vocês que eu tenho transtorno bipolar. E o nome do transtorno é Tab, né? Transtorno afetivo bipolar. Daí eu falei, pô, vou fazer uma brincadeira com esse negócio. No começo eu comecei com um trader ansioso e bipolar, trader bipolar. E aí, conversando com os universitários, a gente achou que limitava muito o canal, né? Então o trader bipolar sou eu, mas o canal, a empresa, né, é terapia, análise e break-even. Desculpa aí, tropecei no microfone que eu já deixei ele um pouquinho mais bem posicionado. Então, bem-vindo de volta ao Café com Stop. E falar em stop, ontem tomei uma braba, viu? Tomei um stop brava, uma paulada na orelha. Eu quis fazer aquilo que eu não costumo fazer, que é a operação de noite. Então isso é importante também. Quando você tem um horário que você opera, não ficar inventando moda. E foi no FOMO total, porque eu participo de alguns grupos e um deles é uma sala de sinal muito legal, onde eu aprendi muito sobre teoria de ciclo. E normalmente os sinais são muito certeiros, assim. E aí me dá, toda vez que eu vejo sinal, entra, sai, os canais traçados aqui, traçados ali, e daí dá gain, todo mundo, né, tipo, eu vou conferir, obviamente, né, se o gain foi de verdade ou não, dá aquela dorzinha de corno que eu sempre falo, né. E ontem, tava sem fazer nada, um pouquinho antes de dormir, saiu a entrada cedo, uma compra, corri no computador, ainda dava tempo, o mercado inverteu e pior, né? Eu fiz, e aqui eu vou mostrar para vocês porque vai ser legal. Eu fiz a entrada como sempre faço, mas fiz duas entradas para trás. Falei, o mercado tá dando uma recuada, eu vou entrar duas para trás, encurtar o profit delas, né? O TP, o take profit delas, de forma que eu aumente não só a rentabilidade, como também diminua o eventual prejuízo que eu achei que ia dar uma voltada e tal, né? E aí o achismo, você sair da sua, né? E o emocional, não que eu tivesse, o emocional rolou um FOMO, né? Um medo de ficar de fora e eu acabei fazendo essa entrada e fiz essas duas entradas meio na empolgação, assim, não tava completamente fora de mim, sabe? Mas acontece. E aqui, vida real, né? Ah, outra coisa. A minha mulher encheu meu saco porque ali no fundo tá bagunçado, né? Mas a intenção, não é que eu tenho a intenção de deixar bagunçado, mas a intenção é vida real. Vida real, melhor feito do que perfeito não feito. Eu tô fazendo, estamos aqui, né? Pouquíssimas visualizações, o YouTube me penalizando um monte porque meu canal ficou muito tempo parado. Então, se vocês puderem dar aquela ajudinha, né? Compartilhar, dar o like, se inscrever, ajuda muito. A gente tem que fazer isso, a gente tem que lembrar, né? Porque eu mesmo confesso que passo por muito canal legal e não faço a minha parte. Rapaz, eu coloquei uma luz aqui embaixo, mas tá incomodando a vista, viu? E não tá fazendo diferença nenhuma no vídeo. E de novo o foco. Comecei, rapaz, a câmera tava focando em mim bonitinho. E agora ela tá focando na bagunça e não em mim. Tá bom. Tem um foco, tem um leve desfoque aqui. Bom, eu vou colocar na tela, vou mostrar a cagada de ontem. A merda de ontem. É de foder a biela, mas a gente faz essas merdas, né? Então olha aqui, os canais traçadinhos aqui, CA, não sei porque que sumiu, o MetaTrader ele tem uns chiliques aí, CA, C1, tudo bonitinho, né? Eu peguei, né? Na verdade a pessoa que eu peguei o sinal pegou aqui
o pavio do primeiro candle e o fechamento do segundo. Desprezou candles porque, enfim, estava dando um range muito grande, né? Ou, o que está me parecendo aqui, pegou o pavio do quarto e dividiu no meio, fatiou. É mais provável que seja isso. E aí vejam só, né? A entrada deu aqui, ó, nessas duas setinhas, né? Eu fiz aquelas duas entradas padrão que eu faço. O take era aqui, o stop era aqui. Aí o mercado começou a voltar, eu fiz mais duas, pequenininhas, mas fiz, né? Pequenininhas, mas fiz, pensando. E aí com um take muito mais perto, falei, pensando, elas dão uma subida, pegam esse take, se voltar, eu saio ainda num prejuízo menor, e se for lá pra cima, eu aumento o meu lucro. E fui deitar, galera, fui deitar. E acordei com isso aqui, tá vendo? Primeiro stop, essa que era mais para trás, eu pus o stop um pouco mais para trás e perdi isso aqui, né? Perdi isso aí que vocês estão vendo, que vocês me viram ganhando devagarzinho, devagarzinho, e numa paulada eu perdi isso aí, $111. Não está fora da nossa da gestão de risco, pelo contrário, está dentro. Tá tudo certo, não corri atrás, não fiz mais nada, tá tudo dentro dos conformes. Vai tomar stop? Vai tomar stop. Café com stop, galera, faz parte do jogo. Se não sabe perder, não sabe ganhar mesmo. Então, e aí a gente estava em 1.700, né? Voltamos para 1.595, líquido 1.546. Demos passinhos para trás aí na jornada de aprovar a mesa. Eu tô pensando aqui, galera, de pegar uma mesa menor e operar em paralelo com vocês para aprovar mais rápido, né? A gente chegar no dia a dia de uma mesa aprovada. Tô pensando ainda. As minhas mesas aprovadas, elas são de uso pessoal, então, né, expõe detalhes que eu prefiro não mostrar ainda, tá? Vamos chegar lá. Então, é isso aqui que aconteceu, né? Infelizmente, é isso aqui que aconteceu. Vamos lá para frente, ver como que tá o mercadinho. Vamos deixar essas linhas aqui para baixo. Esquece de ontem, não vamos nem usar como referência, nem nada. E ontem de noite, galera, eu mergulhei no estudo do Toby Crable. Porque o que acontece? Eu aprendi a teoria dos ciclos meio que terceirizada, né? Aprendi com outras pessoas, com outros cursos, né? Que esse valeu a pena, mas eu não tinha até então olhado direito para o que a teoria fala originalmente, e descobri que tem muita adaptação, tem muita interpretação errada. E aí, ligar o arzinho, porque tá quente aqui dentro, né? Tem que ficar com a janela fechada. E aí o que acontece? A teoria ela tem nuances, né? Tem nuances e tem uma série de coisas que as pessoas meio que passam por cima, deixam de lado, né? E eu vou rever esses conceitos e operar mais perto da teoria. E eu queria saber. Eu queria saber onde estava. Eu achei agora tudo que eu anotei ontem. Então a teoria do opening range, né? A teoria do range de abertura, do opening range breakout, né? Da quebra do range de abertura. Canal CA é a semente, C1 é a primeira expansão, que é ela que nos dá o ganho, né? Nos dá a entrada. Então, o mercado abre e você começa a contar os candles. A teoria do Toby, ela diz que você conta 30 minutos. Então, no candle de M5 que a gente opera, são 6 candles e não 4. Então, já tem uma diferença aí. E outra coisa, ele fala que você marca a máxima e a mínima desse período, não a abertura de um candle e fechamento de outro. Então, essa é uma interpretação errada. Então, nós vamos começar a fazer bonitinho de acordo com a abertura. Nós não vamos operar abertura exatamente, né? Porque nós estamos operando uma coisa que é
que eu estava chamando de ciclo móvel, na verdade é o Open Range móvel, ou Dynamic OR, é a Open Range dinâmica, né? E ela tem mais um cara, além do Toby Crable, que trabalhou com isso, né? Rolling Open Range também é um outro nome, né? A Open Range rolando. E então é bem interessante, que é o que a gente está fazendo para a gente conseguir operar mais vezes durante o dia, né? E aí tem o Larry Williams, que participou do desenvolvimento da teoria do Open Range dinâmico. E o que é? É exatamente aquilo que eu ensinei para vocês. É pegar uma área de consolidação, né? Porque o que a teoria dos ciclos diz? Que o mercado tem um período de compressão, né? Consolidação, ele comprime, né? Ele fica numa faixa ali comprimida, e aí expansão. Compressão, expansão, compressão, expansão. Né? Então, por exemplo, onde a gente está agora, a gente já teve aqui uma expansão. Né? Então não adianta a gente traçar os ciclos aqui, né, os canais aqui, que já vai começar errado. Então, aqui foi uma área de compressão, tá vendo? Então, você traçasse o ciclo aqui, você ia pegar esse movimento. Mesma coisa aqui. Então, a gente começando aqui no candle 150, a gente conta 6, né, para dar 30 minutos. Então, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos. É aqui que a gente fecha a nossa CA. Né? Aqui que a gente fecha nossa CA. E aí nós vamos traçar nossa CA, né? Mínima e máxima desse período, né? 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, né? O nosso candle 156. Então é a máxima e a mínima desse período, né? Então, vamos tirar aqui da frente só para gente não atrapalhar, a gente ver aqui qual que é a máxima, qual que é a mínima. Qual que é a máxima, né, desse período? É aqui, ó, candle 150, ele tem a máxima do período, certo? E o candle 155 tem a mínima do período. Essa é sua CA. Bem diferente do que a gente estava fazendo, né? Mas estava funcionando. A gente só não vai fazer isso daqui se não funcionar. Essa é a CA. E aí a C1 segue a mesma lógica, né? Rompeu. Aqui o 158 rompeu. Aí traça-se C1. Tá? Traça-se. Então aí tem C1, C1. Aqui já teria dado entrada, já, né? Então, essa foi a última zona de CA, né? A última zona clara de CA, compressão, expansão. E aí, o que vai acontecer? A gente vê o range dessa CA, uma CA com range longo, né? Um range de 1.069 pontos. Então nós vamos trabalhar agora, nós vamos procurar zona de compressão com candles que variem de 40% a 60% desse range de 1.060 pontos. Vamos arredondar para 1.000 pontos, fica mais fácil. Então candles de 400 a 600 pontos para começar a traçar o nosso novo ciclo. Isso aqui já está invalidado, já foi, já perdemos. Tivesse eu começado um pouquinho mais cedo, mas estava editando vídeo, estava fazendo 1001 coisa. Agora é isso, agora é a famosa paciência, esperar formar. Parece, ó, que começa uma compressão aqui no 166. Já está no máximo para vocês verem aqui. Tá. Começa uma compressão no 166. Mas ele é um candle de
1.040 pontos, né? Já é um candle do range inteiro, né? Então a gente tem que esperar. Então nós temos que esperar. Então, galera, e aí o que acontece, né? O que a gente vinha fazendo? Lembra que eu falei que aquele negócio de fatiar o CA era uma invenção meio jabuticaba, assim? Funcionar? Funciona, né? Sempre, nada funciona sempre. Mas não é o que a teoria original fala, né? Não é o que a teoria original fala. A teoria original diz o seguinte, que se o CA é grande demais, né, e isso vai te causar um stop grande demais, você não opera. Por exemplo, nós temos aqui uma acumulação, mas com uma volatilidade enorme, com candles enormes, né? Você vê aqui, ó, 1014, o outro vai dar quase 1000, esse aqui 690, 670. Então, você despreza isso aí. O que é uma CA aceitável para operar, né? Uma CA aí que era o que a gente vinha falando, de 400 a 700 pontos. A CA pequena abaixo disso, CA grande acima disso. Então, assim, abaixo disso, não opera. Acima disso, não opera. Espera uma consolidação com candles dentro daquilo que se espera para um range de 400 a 700 pontos, né? Agora você vai falar, mas não é a mesma coisa fazer uma CA de 1000 e pouco e fatiar? Não é a mesma coisa, porque você não está traçando uma CA baseado no range e depois o C1 baseado no range dela para um lado determinado. Você já está determinando o C1 sem saber se ele romperia uma CA com range normal, né? Então não é a mesma coisa. Dá certo? Dá, a gente viu, a gente operou aqui, dá certo, tudo. Mas eu quero pôr à prova que a teoria, porque o cara era um gênio, foi considerado o maior gênio de estatística aplicada a mercado financeiro, gênio, né? Tanto que o livro dele é quase impossível de achar. Eu quero ensinar e operar dentro da regra mais clássica possível. E nós estamos agora numa acumulação de volatilidade de candles muito grandes. Primeiro candle que der dentro aí de 300, 400 pontos, a gente já começa a contar para a nossa CA. Se percebermos ao longo do tempo que funciona pior que a outra, ó, esse é um candle de 423 pontos até agora, né? Sem ser preciosista, porque o topo do range para o tamanho do candle seria 390, de repente dá para considerar. Não coloquei o contador de candles aqui. Contador de candles não, tempo de vela. Será que dá para colocar uma cor mais mais fácil de ver? Cor mais chante. Isso aqui é matemática pura, pessoal. Matemática pura. Se você voltar o gráfico até a casa do caralho, você vai ver compressão, expansão, compressão, expansão. E toda compressão, porque normalmente o mercado abre já com alguma compressão, né? Para depois se andar. E o que a gente está fazendo é a teoria dinâmica, que é a teoria também do Larry Williams e do Crable. E vocês vão aprender um termo novo, o Crableizar, ou Crableizing, ou Crableizer. Nós temos que ser todos Crableizers, nada de média móvel no gráfico. Aliás, cara, eu vejo o média móvel, eu sinto vontade de bater, cara. Vontade de espancar, cara, com 5 média móvel. Porque se cruzar ali, quando cruzar aqui, com não sei o que. Tudo atrasado, esses indicadores, cara. Tudo atrasado. Então, assim, e tem uma frase do cara, de um dos maiores traders institucionais que já existiu, e ele fala um negócio muito interessante, cara, mas minha cabeça tá tão ruim que eu preciso achar a frase que eu salvei em algum lugar. Eu não... Rapaz, tá foda. Tá foda a minha cabeça. Não lembro de nada, cara. Não lembro de nada. Remediaiada que eu tomo, né? Sumiu.
Só querer que... Achei. Andy Krieger é o nome do cara. Ele fala assim: a pessoa que precisa de indicadores, ela está dizendo que não confia na própria leitura do preço, ou do gráfico, como vocês querem chamar. Esse cara tem muita autoridade para falar isso. Muita autoridade. Porque se você confia na sua leitura, amigo, você não precisa transformar o seu gráfico numa bandeira da parada gay, tão colorido que é, sabe? E confuso, né? Confuso, porque os indicadores, eles são muitas vezes eles começam a mostrar sinais inversos, né? Sinais ambíguos. E aí você quer entrar nessa, se dá mal, né? Se dá mal. Então precisa tomar muito, muito cuidado. Muito cuidado. Agora, quer usar, diz que funciona. Se me encontrar na rua, eu vou dar um cacete. Mas... sei lá, né? Vai que pra você dar certo, eu mordo minha língua. Ontem eu já recebi a primeira crítica de um conhecido. Pô, você vai fazer isso, você tá fazendo day trade, nananã. Eu falei, não é que eu tô fazendo, mas não é que eu comecei ontem, né? Mas é assim, né, cara? Eu ouvi uma vez um cara que entende muito desse negócio de lançamento em rede social, etc., né? De tração no YouTube. Eu li uma vez e ele falou que no começo as pessoas dão risada de você quando você começa seu projeto. Depois que o seu projeto começa a dar certo, elas sentem raiva de você. E a terceira coisa, depois de tudo isso, elas vêm perguntar para você como é que você fez para dar certo, porque elas querem também. E eu não estou divulgando para amigo nenhum meu, eu não quero depender disso, eu não quero esmola de ninguém, eu não quero, sabe, não quero. A coisa tem que dar certo pelos méritos dela, sabe? Então, é muito isso, né? E me perguntaram também sobre opções. Eu já mexi com opções, eu fazia lançamento de put a coberta, eu tinha ações da Petrobras. O que é isso? Você vende opções baseado nas ações que você tem. A opção é uma opção de compra, é um contrato que te dá, quando você compra esse contrato, ele te dá o direito de adquirir aquela ação no preço que você comprou o contrato. Então, por exemplo, eu comprei um contrato, daí é um call, né? Put é um contrato de venda e call é de compra. Eu comprei um call de uma ação da Petrobras a R$10, hipoteticamente. E meu contrato vence em 20 de janeiro, né? Quando chegar 20 de janeiro, eu tenho o direito de comprar aquela ação naquele preço. Se ela subiu, eu posso comprar naquele preço e a pessoa que fechou o contrato comigo tem que vender, né? E é automático, inclusive, né? Mas se ela caiu, eu também tenho que comprar naquele preço, tomando prejuízo, ou eu deixo o meu contrato virar pó, né? Tipo, a ação fugiu muito do preço, não dá pra você fazer nada com aquilo ali. Falando em pó, tem a estratégia do pozinho que eu vou falar. Ai, preguiça desse povo, cara. O que eu fazia? Eu vendia put, né? Então eu vendia o direito das pessoas comprarem as minhas ações em determinados valores. Quando você vende, você ganha um valor, né, em cima das suas puts. E o que pode acontecer no final? Ou as opções que o cara comprou de você viram pó, a depender de para onde vai o preço da ação, e você fica com o valor daquilo que você recebeu, ou você é obrigado a entregar suas ações. Você fica com o valor que você recebeu, mais o valor das ações que você vai ser obrigado a entregar. É uma estratégia bem legal para quem sabe fazer, mas ela demanda um tempo, ela demanda
E eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade, eu acho opções um pouco complicado, assim, tem muito cálculo que envolve, eu fico um pouco perdido, assim. E aí tem um cara, meu, muito conhecido, Luiz Errando Frouxo, ou Luiz Errando Mocho, vocês procuram aí quem que é. E ele, meu, a estratégia dele é a estratégia do pozinho, é o curso que ele vende mais, não sei o quê, que é você comprar opções que não valem nada todo mês, mas em algum momento aquelas opções vão subir, vão bombar e você vai multiplicar seu dinheiro de uma maneira inimaginável, né? E ele baseia toda a estratégia dele em uma vez que ele acertou isso. Depois eu não vi ele acertar mais nenhuma vez. Eu fiz o curso dele, que não era um curso caro. E aí ele participou de um podcast do Dr. Trader. Eu acho que é Dr. Trader, Doc Trader, que é um brasileiro que era médico, que mora nos Estados Unidos e vive disso. E é um cara muito inteligente, muito estudado, assim, não é um cara que fala qualquer coisa. E ele truca, ele fala, ô mocho, eu fiz todas as contas aqui e se você fica comprando pozinho todo mês, você tem que ter um lucro muito grande para compensar o que você gastou e no final não vale a pena, né? Porque a chance de você ganhar é muito pequena. Então o custo da operação ele é maior do que o possível lucro. E o Errando Mocho, ele, sabe, titubeou, não soube muito o que responder, deu aquelas respostas evasivas e o cara trucou ele lindamente. E aí, meu, quando eu fui fazer o curso do pozinho, o cara já criou um fundo, aí tava atraindo as pessoas pro fundo dele, né? O fundo dele não performava bem, daí atraindo as pessoas para operar na Warren, que nesse fundo, que também... Então é sempre assim, né? Não tenho nada contra o cara criar novos produtos, mas desde que ele traga para a mesa, né? Traga para a mesa coisas que funcionem, ele acrescente na vida das pessoas coisa que funcione, e ele mostre para as pessoas a hora que dá errado. Enfim, é gente que usa da fama, que usa do alcance que eles têm para pegar o máximo de gente como eu, que acreditei lá, né? Eu estava em busca, da minha busca constante de metodologias, de coisas que pudessem funcionar, e entrei nessa. Não foi pela Vampíricos essa foi um amigo, grande amigo, pior que ele é um grande amigo mesmo, que indicou que ele achou que era legal, mas não é. Olha aí, pessoal, tem uma acumulada aí, tá vendo? Mas os candles estão maiores do que a gente precisa. Hoje eu tô no modo confirmação aqui das coisas, né? Mas eu confirmei o seguinte, além dos candles, o barulhinho da minha cachorra, além dos candles precisarem para você ver a confirmação estarem dentro daquele range, mas quando você tem uma acumulação clara assim, né, você pode simplesmente contar 6 candles e pegar máximas e mínimas aqui, né? Então você tem essas duas coisas e eu confirmei, estão dentro da teoria. Então você tem uma máxima aqui e uma mínima aqui, tá? E aí nós vamos ver o tamanho desse trem. Muito grande. Muito grande. Essa CA a gente desconsidera. Embora você possa fazer isso, a CA ela não pode passar de 700 pontos. É muito, muito grande, né? Você toma um stop, porque imagina, CA 1.250 pontos. Então quer dizer que a sua C1 também vai ter 1.250 pontos. O que significa dizer que você vai ter um stop de mais de 2.000 pontos, né?
Né, toda hora né. Você vai entrar mais ou menos aqui, na venda, hipoteticamente, e seu stop vai ficar aqui, bem mais de 2.000 pontos. Você vai ter um stop de quase 3.000 pontos. Dá para fazer? Dá para fazer, mas com pouquíssimos contratos. Daí tem que usar a planilha, do jeito que eu falei, né? Vamos ver? Vamos ver na planilha. Olha aí. Então nós teríamos, hipoteticamente, uma entrada em 4.071,93. Um stop em 40, 46 e 42. Então a gente teria que entrar com no máximo 0,05. Então assim, dá para fazer. Não é o ideal. Aí que começa a entrar as jabuticabas youtubísticas, né? Agora, tudo pode se testar, né? Tudo isso, inclusive, que eu estou fazendo, eu estou dando um passo atrás para testar. Olha, agora eu entrei em foco, que beleza. Para testar a teoria real, feita por dois gênios, né? A teoria principal pelo Toby Crable e a do Opening Range dinâmico em conjunto com o Williams. Eu já esqueci o nome do cabroco. Meu Deus do céu. É isso aí, galera. A idade chega, muitas dorgas pra cabeça. Então, vamos ver aqui. Candle 171, de novo 171. 600 pontos. Tá vendo que tá demorando bem mais, né? Fazer a coisa certa demora. Não dá. Já deu uma máxima aqui de 900 e pouco. Então, Candle 173. Tem gente que vai falar, é besteira. É besteira. Cada um acha o que quiser. A gente precisa... O processo científico, ele consiste em testar as coisas, né? Não simplesmente falar. Então, o que a gente pode fazer também é mesclar uma operação do dia baseada na teoria pura e uma operação do dia baseada naquilo que a gente veio fazendo esses dias. Por que não? Vamos ver aqui o Candle 172, 655, Candle 174. Aqui já é um candle interessante, 500 e poucos pontos. Não é assim, meu Deus, que legal, que espetáculo, mas vamos considerar aqui o Candle 174 como nossa nova abertura e vamos ver o que o mercado faz a partir daí. Vamos ver. Então, esse cara aí, o Luiz Marretando o Mocho, mais um para vocês ficarem cuidado. E ele é um cara com cuidado. Ele é um cara assim, né? Falastrão, gente boa, né? Fala muito de boas vibrações, boa energia, aquela coisa de CEO, né, meu? Eu acordo 5 horas da manhã, me enfio na piscina de gelo, aí eu medito e lananã, né? Só que o cara tá com a vida ganha, né, meu? É diferente, né? E ainda assim, cara, ensina o cara a ganhar dinheiro primeiro. Então eu desconfio muito disso que fica essa coisa do namastê, né? Desconfio, sei lá. Pra mim é meio que cortina de fumaça, de quando você não tem muito conteúdo. E uma coisa é um bate-papo, né? A gente vai ficar aqui 1, 2, 3 horas. Então a gente faz um bate-papo, a gente coloca a coisa no meio do assunto, porque o gráfico tá andando. Eu anoto sempre coisinhas para trazer para vocês. Vou até bater palma para dar uma ênfase nesse negócio aqui. Pera aí, ó. Sabe por que eu uso as palmas? Para marcação. É tipo uma claquete. Você quer produzir vídeo, isso é útil. Isso é importante, viu? Isso é importante. E eu saí do foco de novo. Aquela hora eu fiz assim. Vocês percebem que eu tô meio desfocado e o fundo tá em foco? Se eu fizer assim, tampar o fundo, né? Que ódio. Aí estão as limitações de não trabalhar
com uma câmera profissional. Bom, essa aqui é a sabedoria de um camarada meu que eu já falei, que ganha muito dinheiro, eu não posso falar o nome dele, tá certo? Ele fala, não fale dos seus trades, não fale da sua vida pra ninguém. Não perca a mão, não comece a gastar dinheiro com bobagem, e faça as coisas. Quer ter um carro legal, mas compra um carro legal, mas que não chame muita atenção. Não fica postando viagem no Instagram, entendeu? Tenha a sua vida particular muito protegida. E não fique falando quanto você ganhou, quanto você deixou de ganhar, que você tá no day trading, tá arrebentando. Isso atrai coisa ruim, atrai gente interesseira. Então, guardem para vocês, né? E uma coisa é você dividir, eu tô assistindo aquele canal, é legal, né? O nosso canal aqui, tô assistindo o Tab todo dia, vendo as operações, é bacana, aprendi muito. Isso é uma coisa. A outra coisa é você contar as coisas que acontecem no particular, sabe? É impressionante, é só eu às vezes me empolgar e falar para alguém, nossa, cara, tá dando bom 4, 5 dias seguidos. Eu falei, olha, eu gravei meus primeiros 4 vídeos, nos 4 vídeos as operações foram positivas. E aí, o que aconteceu ontem, eu não acredito muito em esoterismo, mas, porra, tem hora que você fala, o negócio é o seguinte, então assim, guardem pra vocês, sabe? Eu quero ver você operar, não vou mostrar, entendeu? Eu tô pondo minha pele em jogo porque, como eu disse pra vocês, eu gosto disso aqui. Eu gosto da ideia de ajudar e da ideia de ganhar dinheiro também, né, galera? Não só com trade, mas com todos esses acessórios que eu posso criar em torno, canal, curso, blá, 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 tudo que pode fazer. Então, assim, eu não vou ser hipócrita aqui e falar assim, eu não vou vender nada pra vocês, ui. Uma hora vai acontecer, não sei em quanto tempo, é isso. E tem cara que disfarça, né? Por exemplo, tem um trader americano, ele não mostra a cara dele, ele só deixa o gráfico e fica falando em cima do gráfico, né? Se vocês quiserem procurar, é Iman, que nem Iman, só que com N, né? Iman Trading ou Trader, Iman Trading, eu acho. Tem o site dele, tem o canal no YouTube. Ele ensina coisas legais. Ele tem um quadro que é desmascarando traders de mentira, guru de mentira. Então ele pega tudo quanto é trader americano que vende curso, mas não mostra resultado e não sei o que. E, o cara faz tipo uma investigação, assim, detona os caras. É interessante de ver. E outra coisa, mas aí ele fala assim, eu não vendo nada e nunca vou vender. Só que ao mesmo tempo ele tem o Patreon, ele tem o Superchat para as pessoas doarem dinheiro, para as pessoas se inscreverem. E aí determinados conteúdos você tem só no Patreon. Ou seja, você precisa ser membro para poder acessar. Isso não é vender? Você não está vendendo, você só está mascarando o negócio, fazendo uma ginástica semântica e mental para talvez você mesmo acreditar que você não está vendendo. Mas se você tem o Patreon e tem conteúdo que você só entrega no Patreon, você está vendendo acesso a outros conteúdos, você vai me desculpar. Então não é melhor já falar real, vou vender, preciso viver, quero viver bem, quero dar uma vida legal para minha família, minhas famílias, louco, imagina. Uma já dá trabalho, imagina minhas famílias. É isso. Vamos dar uma olhadinha no gráfico, ver como é que está o compadre Washington. Se você não sabe quem é compadre Washington, não é da tua época, vá procurar. Não dá nada, ele falava assim. Vá procurar, porque é interessante. Não apareceu eu aí, agora sim. Lá, nós marcamos um 174. Só tirar aqui para ver se ele tinha pavio, que eu já não lembrei. Tem lá a sombrinha. Se fosse agora, o CA estaria com um range de... tá vendo? É um range legal. É um range que já dá para traçar. Então vamos aguardar, vamos torcer aí pra gente poder fazer alguma coisa. Aqui pode torcer, tá, galera? Aqui pode torcer. Falta 10, menos de agora 5 segundos para fechar essa vela.
Tem hora que eu falo vela, hora que eu falo candle, sei lá. Só não vale candle. Tá seguindo ali, ao invés de deixar o risco, eu vou fazer uma seta pra gente lembrar que é um 7,4, que é o nosso candle de referência. Vamos ver. Então, uma acumulaçãozinha legal. Então, ele deve dar uma expansão em algum momento aí, né não? Mas cuidado, tá, galera, com quem vocês falam as coisas. Se vocês fizerem tudo direitinho, há uma grande possibilidade de ganhar dinheiro e um dinheiro bom. A inveja é um bagulho pesado muitas vezes. A crítica, né? E se vocês puderem, vão ler um pouquinho sobre Toby Crable em Terry Williams. Vão ler. É bem legal. Se você não tem o Kindle ainda, compra. Acho que custa... Vamos ver quanto custa um Kindle. Kindle é aquele livrinho... De repente você não sabe, né? Não quero ofender ninguém. É aquele livrinho digital da Amazon. Ele é muito levinho, né? A tela não cansa os olhos, porque ela é feita, eles chamam de paperwhite, parece um papel, né? É bem legal. A desvantagem é que às vezes as figuras, né? O preto e branco baratinho, que é o que eu tenho, às vezes gráfico, figura, você não enxerga direito, não fica tão legal. Mas, como diria a minha querida terapeuta Sabrina, ela é do Sul. Ó, Black Friday, Kindle de 16 GB, R$493. Vale muito a pena, viu, galera? Tem muito livro que é muito mais barato no Kindle, muito mais barato. Aí eles têm, esse é o mais barato, tá? Aí eles têm a versão geração mais recente, do Kindle mais rápido que lançaram, 721. Esse eu já acho carinho. E aí tem o colorido. O colorido, R$1.300. Caro, né? Como diria meu filho quando ele era pequenininho, cuculido. É bem legal, cara. A tela de alta resolução é praticamente um tablet. 1.300. Parece que tem o Kindle cuculido também, com 16 GB por 1.063. Tem outros dispositivos de outras marcas, tá? Mas o Kindle é o melhor, assim, porque ele já está linkado com a Amazon. Muito. Ó, eles têm eles têm uns livros que saem de graça no Kindle. Tem vários por R$0. Aí tem o Kindle Unlimited, que você faz uma assinatura e tem vários livros também. E aí de graça, porque você está pagando a assinatura, né? Então é legal. Vale a pena ver o Kindle. Olha lá, vamos ver. Já temos o nosso candle de 20 minutos. Vamos ver como que tá esse range. Já tá meio brabo, hein? Já invalidou, hein? Já invalidou. Já invalidou. Aqui já deu 1.000. Dificinho, hein? Dificinho. Começando com dificuldades. Será que a gente faz um no nosso padrão? Fazer um no nosso padrão, vai. Fazer um no nosso padrão. Talvez a gente tenha um momento de aprendizado muito importante hoje, que é, a depender da técnica, e a técnica do Crable tem essa distinção enquanto técnica pura e não as variações que a gente estava vendo, a depender da técnica, você não consegue operar todo dia. Às vezes o mercado não te dá entrada todo dia. Eu digo todo dia porque você não vai passar o dia inteiro na frente da tela, né? Não é essa a ideia. A ideia é sanidade mental. Você não vai passar o dia inteiro. Então, por exemplo, o nosso tempo de tela das 9 às meio-dia pode ser que não dê game. A gente pode agora, por exemplo, fazer do jeito que a gente estava fazendo, colocar CA no 174 na abertura dele e no fechamento do 177. E aí nós teremos um range de 637. Aí tá legal. Rompendo 178, aí nós teremos C1. Aí abemos C1. Vamos ver. Só para ter algum trade, né? Vamos ver se vai ser café com stop ou café com gain. Se sabe, né? Vamos ver. Tá faltando 1 minuto. Minutinho.
Minha mulher falou assim, eu não tenho paciência pra essa porra, eu quero muito ensinar ela, né? Que ela é, cara, a cabeça dela de médica, ela é muito, ela tem muita facilidade com regra dura. E isso aqui tem que ter regra dura. Não adianta. Uma das coisas que me pega em todos os cursos que eu fiz é essa coisa do cara ficar mudando de ideia, cara. Ele acaba de falar um negócio, aí você fala, beleza, entendi. Aí vem outro negócio. Você não acabou de falar, bro? Que cacete, mano. Eu não. Por isso que eu gosto tanto da teoria dos ciclos. Não tem que ficar inventando muito. É isso, pronto, acabou lá. 178 rompeu. Aí nós vamos já traçar o C1 e capaz. Oh, caiu tudo aqui, rapaz. O estúdio do teu. Estúdio do teu compadre aqui. Eita. É que eu queria fazer aquelas edições que o cara coloca em preto e branco, né? Os erros de gravação e não sei o que, mas dá um trabalho do caralho isso aí, mano. Então, ó, C1 tá lá, e aí de repente já rompe direto, né? Vamos já traçar C2. Tem nenhuma linha que eu larguei pra trás, não. Preguiça de traçar a linha, né? Aí. C2. C1. Aí ficou legal até, ficou com range de 1.300 pontos, tá ruim não. Vamos colocar na planilha direitinho aqui para ver a quantidade de contratos que a gente vai usar. Chavasca, não. Agora não move para lugar nenhum a planilha. Vou deixar aqui no cantinho para ficar mais fácil. Então a entrada hipotética agora seria em 40,78 por 40,79, um pouquinho para lá, né? E o stop técnico seria em 40,65. Não dá para entrar com 0,08 contratos. 40,08 contratos. Conferir se o negócio está certo. 1.500 pontos, 1.400 pontos. Vou colocar um negócio aqui. Então é um risco de um stop de 140 dólares. Esse risco base aqui eu preciso rever. O que eu pensei quando eu fiz isso? Por um take profit de 104, né? Então o risco retorno dá um pouco abaixo de 1. É a carinha dessa estratégia, meu. Não adianta falar, mas o bom é o risco retorno de 1 para 10, né? Mas então a gente pode entrar com 0,08. Mas eu que sou esperto e gosto de proteger o meu bumbum, vamos entrar com 0,06. Importante, né, nos dias de hoje, proteger o bumbum, porque tem de mulher com pinto por aí, rapaz. Nunca sabe o que tá por lá, né? Eu sou casado, não tem esse problema, mas os amiguinhos que estão na night aí falou que tem umas que engana bem, viu? Não rompeu ainda, 179 não rompeu. Não, ele nem tinha passado perto. 168, 180 que tá ali. E aí, moçada, vocês gostam de falar de política ou vocês são daqueles que... Eu já dei esse spoiler algumas vezes, né? Vocês são daqueles que falam que política não se fala, blá blá blá. Eu penso que política, o que você tem que... Não é que não é um assunto que não se fala, né? Como religião e futebol também. Você não fala com determinadas pessoas, né? O que acontece é que não é que você não se fala, é com quem se fala que é o problema, né? E a desonestidade intelectual ela é dominante, né? Em especial na galerinha da canhota. E tem gente que eu gosto, cara, mas que fala umas bobagens assim que
né? Tem um amigo meu que outro dia falou que o Stalin era conservador e de direita. Eu não soube nem o que responder. Eu falei, tá bom. Ele era conservador mesmo, dos delírios do Lenin, né? Era bem conservador mesmo. Impressionante, cara. A ginástica mental desses caras é impressionante. E aí toda vez que você fala que o regime socialista não funcionou em nenhum lugar do mundo, sempre vem a mesma pataquada que não, mas nos países escandinavos, na Suécia, na Finlândia, na Dinamarca, né, na Islândia, Finlândia ou Islândia não são escandinavos, mas tá tudo ali. Na Noruega, ou se não fora da Escandinávia, na Suíça, na Bélgica, no Canadá. Falar, meu Deus. Cara, o desconhecimento é um negócio tão grande. Como você pode chamar qualquer um desses países cujo sistema econômico é a economia de mercado ou o capitalismo de socialistas? Aí, não, mas é porque os serviços aos cidadãos são grátis, a saúde é provida pelo governo. Não, mas, cara, isso não tem nada a ver com socialismo, bro. Isso simplesmente você está mudando da onde que sai o dinheiro. Ou ele sai do bolso do cidadão de qualquer jeito, mas nenhum regime você paga direto pela saúde, e o outro eles descontam no seu salário e você está pagando pela saúde do mesmo jeito. Você não está desembolsando dinheiro no hospital, mas está desembolsando dinheiro para o governo. Simples assim. Então não tem nada, né, de socialismo nisso. São países de economia aberta, com grandes empresas, com bilionários, que não tem nada de socialismo nisso, né? Mas o cara quer se apegar, que de algum jeito aquela coisa funcionou. Aí, galerinha, rompeu. Então aqui dá uma entradinha. Vamos lá. Entramos. Era 8, né? E entrei com 5 já de cara. Então vou entrar com umzinho aqui, mas já me largou para trás. Stop aqui. Um pouquinho para baixo do CA. E o gain aqui. Vamos olhar como tá para trás lá. Onde que tá esse gain? Tem um topão ali para ele superar. Dessa vez não fiz a estratégia dos dois malandros, hein? Vou colocar aqui uma outra ordem aqui de reteste. Caso ele volte ali, ele pega e a gente coloca o segundo take ali no meio. É bem claro assim que essa adaptação jabuticabística ela dá mais entrada, né? Mas se dá mais stop também não adianta, né? 11:02, galerinha. 11:02. Eu tenho falado muito assim, ontem isso, ontem aquilo, né? Mas é um vídeo pré-gravado. Levem o ontem em consideração como assim, o vídeo anterior, tá? No vídeo anterior. É isso. Mas voltando a falar, então assim, é bizarro. É bizarro essa necessidade de querer provar que o sistema funcionou em algum lugar, sabe? Amigo, não funcionou. O que você vai fazer? Além de ficar desfocado que nem eu aqui. Não deu certo. Olha lá, pegou a segunda ordem lá, deixa eu mostrar pra vocês. Ele voltou lá e pegou e tá descendo. Ai, vontade de pôr outra ordem aqui, mas eu fiz exatamente isso ontem e deu muito ruim. Na realidade é o contrário, né? Eu tenho que sair com mais contratos antes. Vai ficar com um contratinho só lá no topo. Então é triste, cara, né? Aí você fala, cara, e é interessante que a pessoa ela não se dá conta
que quando ela fala assim, os bilionários não deveriam existir, e nananana, que os outros sistemas que ela gosta, né, eles só não tinham bilionários declarados, mas o Stalin era o poder supremo da União Soviética. Enquanto a gente passava fome, ele morava num palácio, ele tinha segurança pessoal, ele tinha piscina coberta, ele tinha comida do bom, do melhor, né, assistência médica da melhor possível, enquanto o resto da União Soviética ou da Rússia se lascava. E a mesma coisa em Cuba, a mesma coisa no Haiti, a mesma coisa na China. Então, como que isso pode ser bom? Não tem bilionário? Tem, lógico que tem, né? É o rei, o amigo do rei, o príncipe, o filho do príncipe, né? O general do príncipe, tá todo mundo ali desfrutando daquele regime, né? Onde essas pessoas têm muito poder e muito dinheiro. Então, é o fim do mundo. E são os países mais corruptos, né? Você pega os países de economia aberta, os países menos corruptos do mundo, aí sim os escandinavos, aí é uma verdade sobre eles, né? São países capitalistas, mas com baixíssima corrupção, Noruega, Suécia, etc. São capitalistas. Como você explica isso? Agora, o regime econômico é o problema? Não, o problema são pessoas que querem tudo para si. Isso vai existir sempre, né? O Stalin não queria tudo para si, o Fidel não queria tudo para si, o Maduro agora não queria tudo para si, o Chávez antes dele não queria tudo para si, o Evo Morales na Bolívia não queria tudo para si. Então, é uma ginástica semântica, cara, para acreditar naquilo que deixa a pessoa dormir tranquila. E se falasse que são pessoas muito simples, né, que acreditam nisso na esperança de melhorarem de vida, não, são pessoas estudadas, são pessoas viajadas, né? Então é um negócio muito perturbador, eu diria. Perturbador. Mas enfim, eu vou morrer sem entender certas coisas. Morrer sem entender certas coisas. Agora, galera, é a hora da paciência, né? A hora da paciência, do calorzinho. Ai, 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 ui, ui, ui. Será que é hoje que vai ter o primeiro stop ao vivo? Ontem foi um stop não ao vivo. Uma cagada. Ó, por exemplo, ontem, nesse momento, quando o Kendall estava fazendo esse movimento, eu entrei com novas ordens de compra para diminuir meu preço médio e aumentar o possível ganho, né? Que é aquilo que eu já falei para vocês 1000 vezes, não façam. Não façam. Não façam. Coça. Colocar uma ordenzinha de um contratinho aí. E essa estratégia que eu já falei para vocês, essa técnica de comprar para trás, para tentar diminuir o prejuízo quando o mercado está indo contra você, é a famigerada martingale. É suicida pra caralho, cara. É aquela história, você transforma um stop controlado num stop gigante, uma perda controlada num desastre. Foi o que eu fiz ontem, né? O stop ontem poderia ter sido de $50, que era o que estava previsto. E, no entanto, foi de $111. Meus amigos. Como diria minha avó, né? A má cabeça dá o que fazer às pernas. Depois me falem nos comentários aí, vocês dois que assistem o vídeo, aqueles caras, minha mãe e meu pai, vocês acham que põe uma trilhazinha no fundo ou não? Fico na dúvida. Vejo gente que faz, às vezes acho legal, mas fico bem na dúvida. Viu? Não é martingale, não. Martingale. G-A-L-E, Gale. Tá bom? Mas eu falei de $140, mas não é, né? Como eu entrei com menos contratos, ó, aqui vai dar $78 e aqui mais 15.
Mas $100 mais ou menos. Não é isso que eu tinha falado. Planilha ela vai ter que... A gente faz, né, cara? A gente acha que tá tudo lindo. Daí quando a gente põe no uso, que a gente vai ver. A gente vai ver o enrosco. Tem cara que gosta de ficar narrando, né? Às vezes é divertido. Fala assim... Ah lá, lá, lá. Agora o Kendall recolhendo. Deixando uma bela sombra. Feriadão ontem. Mesmo assim o mercado abre, né? Porque feriado é só no Brasil. Para os trading maníacos que não conseguem largar do mouse é um prato cheio. E é isso, pessoal. Não tenham vergonha não, viu? De perguntar, né? Vamos movimentar o chat porque ajuda o algoritmo a encontrar o canal. Outra coisa, deixa eu fechar esse negócio aqui que polui a... Outra coisa, eu deixei lá no canal o meu e-mail, renato@pm.me. Não é Polícia Militar, não, é Proton Mail. Depois dei uma olhada lá. Caso queira mandar algo no particular, fica à vontade. Eu respondo normalmente em 2 dias, não por frescura, mas por excesso de coisa que eu recebo de várias coisas. Falar, meu canal não tem ninguém, mas eu não faço só isso da vida, né? Eu faço isso e outras coisas, né? Eu faço gestão financeira de patrimônio de famílias, enfim. Então falem, mandem para mim assuntos que vocês querem que trate, além do trade, que eu vou... Né? Tem cara que quer saber o que é CDB, o que é CDI, Tesouro Direto, lá. Galerinha, eu acho que... Eu sei que eu falo isso com frequência, mas... Carinha de stop hoje. Carinha de stop. Aí vamos ver se... A mandinga que eu venho pensando, e que muita gente fala que operar de sexta-feira não é bom, se consolida, né? Porque sexta-feira passada eu tomei pau. Sexta-feira retrasada, acho que não. Ou também, ou a anterior, não. Eu não vejo muita lógica, né? Muita lógica estatística porque um dia específico, né? Porque se você for ver aqui, teve uma compressão, né? Se tivesse entrado aqui, com menos preciosismo, tinha pego. Se tivesse entrado aqui, tinha pego. Então assim, eu não vejo muita lógica, né, por que um dia não, né? Eu só fiz uma entrada que não deu certo. Estamos aqui para isso, né? Mostrar que às vezes dá certo, às vezes não. Mas a ideia é dar mais certo do que errado. Tá vindo forte, hein? Tá vindo forte. Aí qual que é a sensação do stop? O ideal é não ter sensação nenhuma. Aconteceu o que tinha que acontecer. Agora, ninguém é de ferro, né? Tem saco. Tem um outro cara aí, pessoal, que é o Trader Objetivo. Um carequinha lá. Não pensei num nome engraçado para fazer com o nome dele ainda. Eu penso num cara que passa uma confiança danada. Mas, olha... Como eu já contei algumas histórias hoje aqui, essa eu vou deixar para a próxima para eu ter assunto. Mas, olha... Que dinheiro jogado no lixo, viu? Ainda bem que, diferente de muita gente, eu não operei o que ele ensinou de bate-pronto, sabe? Teve gente que já saiu colocando dinheiro. Eu fui só no simulador. Tá brigando aí, hein? Brigando. Tem uma coisa que o povo faz nessa técnica, é a virada de mão. Que eu confesso que eu não faço. Não me sinto apto. Mas é quando pega o seu stop, você, que nem na probabilidade imensa que está se formando de pegar o nosso stop aí, você entra vendido. Confirmando, né? Se ele confirmar, ficar
debaixo da linha ali, você entra vendido, porque há estatística de que essas viradas de mão, elas costumam trazer bons resultados, às vezes take de 2 níveis. Galerinha, acabou a brincadeira, ou não, acabou. Stopinho, meu povo, stopinho. Aí aqui, né, entra vendido, espera confirmar e aí entra vendido. Agora, a parte dolorida disso daqui, nossa, pessoal, vocês não vão acreditar. Eu sem querer cliquei em vender. Olha aqui, a de 0,05 estava vendido. Tá vendo? A sorte às vezes premia a gente sem querer, né? Não é o ideal isso que aconteceu. Então tomei um prejuízo de 15. Ai, dizem que o bom jogador a sorte premia também, né? Olha aí. Deu um stop de 15 e um take de quase 79. Mas enfim, a pessoa espera confirmar o rompimento aqui, daí entra vendida, né? A virada de mão. Eu confesso que eu não tenho muita intimidade com esse tipo de coisa, eu acho um pouco arriscado. Até porque, ó, tá batendo aqui e ameaçando voltar. Então eu obviamente não tá na técnica, mas eu teria muito mais. E olha que saco, né? Ele vai ali, bate o stop. Isso acontece muito, tá? Porque não sou só eu que tô colocando stop aqui. Então o mercado busca liquidez, né? Então ele vai lá, pega um monte de stop que está aqui e volta a fazer o que ele tinha que fazer com a liquidez que ele conseguiu aqui. Dá uma dor de corno, né? Dor de corno. Mas sem querer deu certo, né? Sem querer deu certo. Então tá bom, voltamos para 1658, 1609 no líquido. Estamos aí, no caminho para nossa aprovação dessa mesa. Hoje emenda de feriado, sexta-feira. Deu o que tinha que dar, galerinha. É isso aí. É isso aí. Aí no próximo a gente avalia a continuidade aqui, o que aconteceu. Se teria dado uma virada de mão, se teria dado uma entrada para tentar pegar essa subida, o que não faz parte da técnica, então é meramente especulativo, é meramente para a gente estudar. E é isso aí. Aproveitem aí a família, as pessoas que vocês amam. Fiquem com Deus, a quantidade que lhe traz mais conforto. Um grande abraço e até o próximo. Bem-vindo de volta, meus jovens. Vejam aí, né, nesse final aí que o stop pegou emocional. Mas aí o GET entrou em ação, a gestão emocional do trader, ou a gestão emocional de trading. Né, o GET aí na tela, o logo para vocês. GET, como eu falei, é um processo terapêutico que eu estou desenvolvendo. Para quem não sabe, eu estudei psicanálise e também psicologia analítica, que é do Jung, que nada mais é que a psicanálise com um nome bonitinho, porque o Jung trabalhou junto com o Freud, aprendeu com ele, ele usou basicamente a mesma base e fez algumas mudanças. Tem gente que vai espernear, falar que é completamente diferente, mas na realidade não muito, né? Então, o que acontece? A gestão emocional do trade serve para isso. Mesmo visivelmente abalado, porque ninguém gosta de perder, eu não fiz mais entrada, eu não tentei me vingar do mercado, eu não tentei recuperar, eu simplesmente parei por ali, né? Perdeu, beleza, parte para a próxima. É aí que o GET entra em ação, porque muitos traders iriam tentar bater no mercado e não sei o que, e só iam piorar e talvez até quebrar no dia, e já aconteceu comigo. Então, mais para frente nós vamos trazer o GET, né, a gestão emocional do trader, que vai ser um processo terapêutico que vai ser desenvolvido. Eu estou desenvolvendo, na realidade. E assim que estiver pronto, eu trago para vocês, tá bom? Então, embora abalado, o GET entrou em ação, as coisas foram exatamente do jeito que tinham que ser. Um abraço para vocês, galera. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E esse foi o Café com Stop.
onde o mercado abre e a gente tenta manter a sanidade, não é mesmo? E o stop serve para manter a gente humilde. E se hoje foi ótimo, maravilha. E se foi ruim, bom, todo trader já teve lá, não é mesmo? De tomar um belo stop para manter a humildade e a consistência. Sem perder, você jamais vai saber ganhar. E lembra, meu amigo, minha amiga, trade não é lifestyle, não é glamour, não é fusca lugar do dermê. Trade é trabalho, trabalho sério, trabalho duro, sangue, suor e lágrimas. Nunca se esqueça disso. E se você curtiu o papo sincero, sem pozinho mágico, sem print de simulador, sem Darth falso, curte, compartilhe o canal com aquele seu amigo que está querendo aprender e vem comigo nessa jornada. E amanhã tem mais, galera. Café forte, humor duvidoso e aquele sarcasmo que o mercado merece, tá certo? E esse é o Café com Stop, menos adrenalina, mais consistência e eu te vejo no próximo.